Tanto que todo o pessoal treinado na prefeitura foi treinado pelo pessoal do Estado. É o mesmo modelo que eles têm no diagnóstico, que ele começou no Estado, em 1982. Depois ele foi para a prefeitura. Foi implantado na prefeitura depois. O que acontece é que você tem, assim, é muito difícil quando se amplia, você tem o controle da qualidade desse trabalho. Né? Mas qualquer criança de uma classe especial do Estado, por exemplo, ela tem que ter um relatório desse na classe. Senão ela está irregularmente na classe especial. Ela até você verifique lá, até uns relatórios assim, que tinha espaço para preencher na redação, sabe? A redação profissional, no caso, preencher aquelas lacunas. Tá bem padrão, assim, é bem diferente de um relatório construído pelo profissional, que foi o que eu vi na prefeitura. Bom, veja, a interpretação dos resultados, a gente já falou, os resultados da avaliação, então a gente considera, gente, que é muito importante, nós comentamos aqui com algumas pessoas isoladamente, né, mas nós consideramos muito importante esse relatório aqui, antes de mais nada, um relatório para a família. Portanto, ele não é um relatório técnico, com linguagem técnica, porque nós consideramos assim que uma criança faz uma avaliação, quem primeiro tem direito a ter os resultados dessa avaliação é a família. Né? Então esse relatório escrito vai para a família e isso é uma coisa que a gente lutou muito para escrito. Esse relatório é uma coisa que a gente lutou muito no sentido de que houvesse essa consciência nos profissionais, porque assim, a gente tinha uma dificuldade grande que o pessoal inclusive escrevesse aquele diagnóstico que ele estava dando oralmente, né? E a gente até entende isso, porque vamos dizer assim, se a gente for pegar os modelos de diagnóstico clássico, diagnóstico classificatório, tem uma coisa de reserva, de sigilo e uma série de outras coisas, né? Então, é uma linguagem mais técnica, uma interpretação que precisa ser feita para passar para a família, né? E esse tipo de modelo psicoeducacional, ele é basicamente um modelo voltado, né, ao funcionamento atual da criança, que deve conter orientações tanto para a família como para a escola. Então eu vejo assim, olha, meu filho está com dificuldades nisso, nisso. Então eu também tenho que participar de atividades que possam ajudá-lo nisso, né? E para o professor da escola a mesma coisa. Então está lá a descrição da criança e a orientação de como trabalhar a criança. Então no final do relatório, vocês podem ver aqui comunicação dos resultados. A sugestão é que ele seja por escrito. Aqui no final, na página 156, tem uma sugestão de um roteiro de relatório. Mais ou menos dentro desse roteiro aqui que a gente faz as avaliações lá, né? Ele é bastante aberto, flexível. Dentro das áreas avaliadas, normalmente a gente exige no mínimo, né, linguagem, a parte psicomotora, a parte socioafetiva, a parte intelectual, isso tudo feito dentro de uma orientação competente da equipe de profissionais que trabalha com a criança, né? E que ele possa, a partir dessas avaliações, aqui vocês vejam no item 4, comportamento durante a avaliação. Então, quando você tem uma criança que não vai avaliar nenhuma daquelas áreas, você não consegue avaliar com testes, com tarefas mais estruturadas, então você vai descrever toda a sua observação da criança. Como você observou essa criança, né, em tarefas estruturadas, em tarefas não estruturadas, como é que ela respondeu a você, como é que ela as perguntas que você fez para ela, como é que foi quando vocês olharam o livro juntos, então como é que ela respondia, ouvindo, o vínculo com você, tudo isso você pode colocar em forma de um relatório da sua observação. Isso para nós é um diagnóstico. Um diagnóstico dentro de um modelo psicoeducacional, né? Recomendações, ou seja, que aspectos eu acho que são importantes de serem trabalhados. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês daquela criança que nós estávamos discutindo aqui. Então, um aspecto muito importante que tinha que ser trabalhado com aquela criança era a questão do quê, gente? Da oralidade, né? A importância de se trabalhar com ela a questão do relato, a importância de se trabalhar com ela a questão de histórias com enredos fixos. Esses eram dois pontos fundamentais que provavelmente a professora não tinha identificado ainda. Tanto que ela ficava na sala sempre contando as histórias, inventando histórias, né? Então, às vezes na avaliação a gente identifica um ponto que está a dificuldade da criança. Claro que ele vai estar relacionado com todos os outros, né? Você não tem como ver um ponto isoladamente em relação ao outro, mas é muito importante que você identifique esse ponto para que o profissional que vai trabalhar comece a entender essa dificuldade e trabalhar a partir dali, né?
E encaminhamentos, né? Então, vamos dizer assim, encaminhar essa criança para um exame específico de saúde, vou encaminhar essa criança para um programa educacional especializado, vou encaminhar essa criança para lá no nosso caso, em Curitiba, para um centro de atendimento especializado, se ela precisa de um atendimento psicológico, uma coisa assim, uma fonoaudiologia, tem um problema na linguagem. Então, todos os encaminhamentos que eu devo fazer com essa avaliação que eu tive da criança, né? E alguma observação mais que a gente queira complementar. Então, as nossas crianças, e nós consideramos isso muito importante, né? Que todas as crianças avaliadas tenham o seu relatório escrito, né? E também incluir também, né? O relatório deve ser encaminhado para os pais, para a escola, deve voltar para o médico também, pode ser em 4 vias, né? Claro. Depende de quem tenha encaminhado a criança. De quem tem encaminhado a criança. A gente sempre partia assim da ideia de que o relatório em princípio, da família, né? Em segundo momento, da escola. E a quem mais tiver necessidade. Então, claro, se foi lá o médico que te encaminhou, então é importante que esse relatório vá para o médico, né? Se for um outro profissional que encaminhou, é importante que vá o retorno para ele. E que vá também, gente, porque esse tipo de avaliação, ele compromete o profissional que faz. Você vai registrar aquilo que você está fazendo, você vai registrar aquilo que você está falando. E isso não é fácil. Isso é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade. A gente acha assim que nós sempre temos os problemas quando ela está levantando, talvez o do Estado não seja tão bom como o da Prefeitura, porque a gente tem realmente na Prefeitura um modelo muito bom, uma equipe muito boa, recursos humanos, né, bem preparados e tudo, né, então a gente tem, e tem outras realidades que não tem, então nós temos que considerar que isso é uma realidade que precisa ser trabalhada, mas toda criança tem um relatório por escrito da sua avaliação diagnóstica. Então é muito bom, por exemplo, quando uma criança chega no meu programa, que passou pelo centro de diagnóstico da Prefeitura, ela já vem com um relatório de 4 ou 5 páginas, que eu já tenho lá o histórico da criança, a queixa da criança, toda a problemática definida. Se a criança precisava de exames clínicos, o profissional já encaminhou, né? Então ela traz aqueles resultados já ali e descritos, ou então ela traz em anexo as áreas que o profissional avaliou, a observação que fez da criança, como é que ela se comportou com o profissional, se foi agressiva, se foi atenta, como é que ela foi na avaliação, né? Toda a parte acadêmica já avaliada. Então isso dá pra gente, nossa, um início de trabalho e tanto, né? Além de te dar um respaldo, porque essa criança já foi vista por várias pessoas, por uma equipe de profissionais, né? Que te dão um grande caminho para você seguir pela frente com aquela criança, tá? Bom, esse então é o modelo, gente, de avaliação diagnóstica, que é um modelo que a gente foi solicitado para que a gente colocasse aqui, para que ele pudesse ser implantado não nessa forma especificamente, como vocês viram, ele dá uma abertura para modelos teóricos diferentes, para orientações teóricas diferentes, para realidades diferentes, né? Mas em termos assim dos princípios, que ele seja um modelo que veja a criança como um todo, que ele permita um olhar interdisciplinar da criança, né? Que ele tenha o compromisso de ser uma avaliação psicoeducacional ou psicopedagógica, ou seja, que ele não fale apenas da doença da criança, que ele fale dessa criança como um todo e que ele dê dados para o trabalho educacional futuro dessa criança, uma coisa que o diagnóstico clínico não dá, né? Então, esses aspectos que são muito importantes desse modelo de avaliação, que é o que a gente gostaria de passar para vocês em termos e de vocês passarem para diante, para que se crie esse espírito de avaliação diagnóstica, né? E a gente pensa assim, é tão difícil, né? Quando nós começamos, a gente não acreditava, porque as pessoas não acreditavam. Mas relatório escrito, ninguém vai fazer isso. Ou que absurdo a gente se deparava, né? Que absurdo. Um profissional é muito complicado de escrever. Como é que você vai dar um relatório para pai? Não, pai tem sigilo, não sei o que e tal, é questão ética. E nós nos deparamos com muitas questões. E hoje isso é uma coisa da nossa realidade lá, né? Então a gente recebe uma criança de um centro de avaliação, de um centro da prefeitura, a primeira coisa que a gente pede para... A mãe já sabe que ela tem que ir com o papel na mão.
E ela sabe que ela tem uma cópia que é dela, que ela não pode dar para ninguém, né? Que aquela é a dela. Então isso tudo é trabalhado na consciência das pessoas. Se você não acreditar nisso, você nunca vai conseguir implantar essa realidade mesmo. Tem que iniciar. Tem que iniciar, né? Porque o que a gente sente é que o modelo clínico, ele é um modelo importante, ele é necessário, mas ele, na verdade, deixa muito a desejar pra gente, principalmente que estamos na área psicopedagógica, na área da escola, na área educacional. E também porque a gente não pode pensar na educação especial só dentro do nosso programa, não. Principalmente vocês, né? Vocês vão ter que olhar a educação especial dentro dos seus estados em outros aspectos, aspectos de expansão de programas, de crianças com outros tipos de problemas, né? Que nem sempre talvez serão uma criança com uma escola especial. Vocês vão ter que pensar nisso. Quem que vai fazer a avaliação disso? Quem é que vai avaliar esse problema? Como que ele vai ser avaliado? Como que ele vai ser encaminhado? Né? Então a avaliação é um ponto muito importante, né? E assim exige, né, uma reflexão muito grande, né? Uma reflexão do que a gente quer, para onde a gente quer caminhar, o que a gente quer com a avaliação. A gente quer só a patologia da criança, a gente quer um plano, que a avaliação nos dê uma possibilidade de estabelecer um plano de trabalho. Então essas perguntas que eu quero deixar com vocês. Que quando vocês vão pensar na ampliação de programas nos estados, né, principalmente aqueles que terão que fazer uma ampliação grande, né, que vocês têm que ter a avaliação diagnóstica na cabeça de vocês. Como essas crianças serão avaliadas? Nem todas as crianças identificadas serão crianças para programas de escolas especiais, não é verdade? E daí? Mas serão crianças com necessidades especiais. Como é que vocês vão lidar com essa realidade? Vocês vão ter que pensar nisso. Tá pensando? Então eu só quero que vocês pensem bastante com carinho, que a avaliação diagnóstica, ela sempre, para nós, ela sempre foi assim, um ponto nevrálgico, né? Um problemão, né? E eu acho que com todo mundo que a gente conversa, a gente sente que é um problema comum, né? Mas é porque, eu acho também, porque a gente não queria, num determinado momento, se desprender dos modelos que a gente tinha. E a gente ainda tem esse valor cultural de que a avaliação é um modelo clínico. Se você não tem ali o diagnóstico fechado, o que é não ter o diagnóstico? Às vezes eu tenho um relatório de 5 páginas da criança e a pessoa pega e diz assim, mas qual é o diagnóstico da criança? Eu digo, o diagnóstico é isso aí, né? Porque é isso aí, é uma questão de mudar a mentalidade, uma visão, né? Não, mas peraí. É uma palavra como se dissesse, ela está com estomatite. Isso, exatamente. Faltou o QI, então não tem diagnóstico. Então essa é uma consciência que precisa ser criada, que ser onde do ser humano, uma frase, uma palavra, né? Exatamente, que acaba se estigmatizando em forma de moda. Exatamente. Porque na verdade o diagnóstico classificatório, ele marca lugar, né? Ele marca lugar. E nós precisamos de saber essa coisa da doença, do problema. Nós precisamos saber de uma maneira muito competente. Mas nós precisamos também de um diagnóstico que marque caminho, que marque processo. Né? E é isso que a gente fez quando tentou mudar essa consciência em relação ao diagnóstico. E nós temos, gente, muitas pessoas ótimas no Brasil inteiro trabalhando com modelos novos de diagnóstico, né? Que eu acho que são muito bons. Para nós é sempre importante a gente ter consciência, isso que eu quis trabalhar com vocês, e eu espero que eu tenha conseguido. Não adianta eu ter um modelo clínico mais requintado. Nós temos que ter um modelo que seja educacional, psicoeducacional. Né? Porque às vezes você tem lá um modelo novo e tal, muito bom, mas é um modelo clínico, ele se restringe àquele sistema da patologia, a compreensão da patologia, o que é muito bom para o diagnóstico classificatório. Então nós temos que pensar que nós podemos aprimorar o diagnóstico classificatório, mas nós precisamos ter um diagnóstico que nos dê caminho de trabalho dentro da instituição escolar. E sem dúvida o que a gente tem observado que esse caminho é o caminho de um diagnóstico que vê a criança como um todo, que descreve seus pontos fortes, além de descrever também as suas dificuldades, ou seja, que valoriza essa criança como um todo, que não se restringe ao rosário de dificuldades, daquilo que a criança não sabe, não consegue, não tem, não domina, né? E que pode, portanto, dar uma visão prospectiva do trabalho a ser feito com ela.
um diagnóstico para frente, um diagnóstico caminho, um diagnóstico processo para quem trabalha na escola. Eu acho que essa é a função de um diagnóstico na nossa área. Assim como um médico, quando vê a doença, ele sabe o que ele vai fazer, para nós o diagnóstico também, ele tem que dar um retrato claro. À medida que eu pego aquele retrato da criança, eu sei que caminho eu vou seguir. Ficou muito claro. Ficou? Pode ficar tranquila. Não ficou? Tá bom, podia você colocar a endereço aí? Ali, ó. Vocês querem ver? Nós temos 10 minutinhos. Querem ver um pouquinho a análise de tarefa? Vamos. Vamos? Ah, deixa eu colocar uma coisinha aqui pra vocês. Isso aqui, eu mandei tirar xerox, vocês não vão saber. E as paredes estão tão poeiradas. Faz tempo que eu não uso. Então vejam. Esse é um dos modelos de diagnóstico que a gente, estudando aí alguns livros, algumas coisas, ele está um pouquinho apagado, mas acho que deve ser, né? Então veja, esse é um modelo de diagnóstico sistêmico que a gente tem de esse livro é um livro de um professor espanhol que estuda especificamente a avaliação diagnóstica, né? Então ele vai mostrar, dentro de um modelo sistêmico, como é que a gente tem organizado ultimamente as avaliações com a entrada dessas perspectivas mais interacionistas, com o enfoque do modelo clínico etiológico, como é que nós temos organizado a nossa avaliação diagnóstica, né? Então ele mostra que nós temos, ultimamente, dado uma... Ó, deixa eu só... Eu vou fazer um movimento para vocês entenderem o quadro do início ao fim. Vocês vão receber esse xerox da Conceição, tá? Ó, tá vendo? Então ele fala o seguinte, que hoje a nossa tendência tem sido a gente ver esses sistemas aqui, o sistema biológico, o sistema motor cognitivo, e nós traduzimos como subjetivo, não encontramos a palavra do espanhol que nos desse assim, uma ideia melhor daquilo que ele estava dizendo, nós colocamos como subjetivo, mas seria como o sistema, o lugar do sujeito no diagnóstico, né? E os sistemas relacionais da criança, né? Então, que na avaliação nós estamos, essas buscas nossas sempre estão nesses 3 sistemas aqui. E que ultimamente, com a influência desses modelos interacionistas, a gente tem permeado a avaliação desses sistemas com a questão do social e do cultural, ou seja, com a vida que a criança tem dentro da sua realidade concreta, né? Dentro da sociedade, dentro do seu grupo social, né? Então esse é um modelo interessante. A Conceição está tirando um xerox para vocês, só para vocês saberem, quando vocês olharem lá, do que se trata, tá? Então tem lá, inclusive, ele tem um modelinho de como fazer uma hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica tem que percorrer o indivíduo, tem que percorrer as relações, tem que percorrer a vida social e cultural dele. Como é que você vai fechando e organizando esse diagnóstico? Ele vai ficar lá dentro desses sistemas, o que envolve isso daí, né? Então, uma coisa interessante que caminha também mais ou menos dentro desse modelo que a gente passou para vocês, tá? Então, a análise de tarefa, essa análise de tarefa que eu vou passar para vocês, ela vem, que está na apostila também, tá? Ela vem de uma influência do cognitivismo americano, principalmente com Doris Johnson e Helmer Michaelbust. Então, eles tinham, assim, um interesse em entender como é que as crianças com dificuldades, com deficiências, aprendiam, né? Uma criança, por exemplo, que tinha uma deficiência visual. Como é que essa criança recebia, integrava, internalizava a informação? Como é que ela expressava a informação, né? Como é que uma criança, por exemplo, que tinha uma determinada dificuldade numa área de linguagem, né? Por exemplo, na escrita, né? Na leitura, na escrita, como é que essa criança podia demonstrar que ela conhecia os conceitos relacionados à geografia, por exemplo, na escola? Porque normalmente a escola, se você não dominar a leitura, a escrita, né, após um determinado tempo, toda a sua avaliação escolar é feita através da escrita. Se você não dominar a escrita, né, você vai ser prejudicado em todas as áreas do conhecimento, porque depende daquela... Você responder uma prova, de você ler, para você poder mostrar aquilo que você conhece. Então eles diziam assim, que nós estamos organizando, por isso você dizia um modelo para o avaliador, é um modelo para o avaliador mesmo. A análise de tarefa é isso, né? Uma organização para nós compreendermos
o que nós estamos propondo de tarefa para o nosso aluno, como nós estamos organizando a tarefa. Nesse sentido, ele se enquadra bem dentro do modelo de comportamento, né? De observação do comportamento, principalmente do nosso comportamento, né? Como é que nós estamos organizando as coisas para o aluno, né? Então, ele vai mostrar que uma criança, que a informação, ele tem um referencial teórico de 5 itens, né? Essa análise tarefa. Que a informação que uma criança, quando está em contato com o seu meio, né, ela recebe a informação, e essa informação ela vai vir principalmente a partir dos canais sensoriais, né? Uma criança que não tem nenhuma deficiência auditiva ou visual, ela vai receber a informação principalmente através do canal visual e auditivo, né? Então, o Michael Buss vai dizer que os nossos principais canais de recepção de informação é a audição e a visão, né? E ele vai dizer o seguinte, que a informação segue o seguinte caminho. Isso aqui, esse modelo está inspirado inclusive nas teorias de processamento de informação, estudos com a inteligência artificial e tudo mais, né? Então ele vai falar que a informação segue um caminho. Esse caminho ela primeiro recebe, ela é recebida, ela entra, ela tem um input, ela é integrada e ela é expressa. Então nós temos recepção, integração, expressão, né? Esse caminho ele tem que ser considerado em termos de canais sensoriais, tá? Por exemplo, uma informação que eu estou recebendo pelo canal auditivo. Vocês todos estão recebendo agora a minha informação por qual canal? Auditivo e visual. Se vocês fecharem os olhos, experimentem fechar os olhos. Vocês continuam recebendo a informação da mesma maneira? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem me acompanhar? Tá, então vejam, tem um canal aí que está sendo primordial, né? Em que já tem ideia, né? Isso mesmo. Então, o canal primordial aí que está funcionando é o auditivo. Mesmo você ficando sem o visual, você consegue acompanhar da mesma maneira. Quando você está falando no telefone com alguém, que tipo de canal está sendo primordial ali na informação? O canal auditivo, né? Então, quando você está lendo o seu livro lá na cabeceira de noite, que canal primordial você está usando? O visual, né? Então ele vai mostrar mesmo que a maior parte das coisas que nós estamos fazendo, captando informação, trabalhando com a informação, nós estamos utilizando primordialmente canal auditivo e canal visual, né? E ele fala em termos dessa informação que vem por um canal, a informação entra, ela pode entrar por um canal e sair por outro, né? Então nós temos que pensar nessa informação em termos de canal sensorial e também em nível de recepção, integração e expressão, né? O segundo aspecto, ele vai dizer o seguinte, que a criança, no período de aquisição da linguagem, ele vai dizer que a criança primeiro compreende, a recepção da linguagem se dá pelo canal auditivo, né? A compreensão da fala, que é anterior à fala propriamente dita, ele vai dizer que é uma informação que entra pelo canal auditivo, é recepção auditiva. Quando a criança começa a falar, ela começa a expressar-se auditivamente. Vejam que ele está trabalhando com canal sensorial, por isso é auditivo e não oral. Então, o canal sensorial da fala, qual é que orienta a fala? Qual é o canal sensorial que orienta a fala? Audição. Né? Então, ele vai dizer a compreensão, recepção auditiva e a fala, expressão auditiva. Só para a gente entender os termos dele depois. A leitura, portanto, recepção visual. E a escrita, expressão visual, né? Então, essa é uma terminologia que ele usa para que a gente possa entender depois na tarefa, quando você está na tarefa com a criança, que tipo de canal ela está usando e que tipo que caminho a interação, a informação está percorrendo, né? Se você está exigindo, por exemplo, na tarefa dela, apenas um nível receptivo, ou um nível receptivo e um nível expressivo. Se você está exigindo um nível receptivo visual, expressivo, auditivo, por exemplo, você pede para que a criança leia em voz alta, tá? Ela está recebendo visualmente e expressando auditivamente, tá? E ela está utilizando os dois canais ao mesmo tempo.
Tá? Quando ele fala da utilização dos dois canais ao mesmo tempo, ele vai falar em termos do seguinte, vou pular aqui para o 4 para aproveitar o exemplo, que a informação está funcionando, o cérebro está funcionando de forma interneurosensorial, porque você está utilizando mais do que um canal, né? Quando você está utilizando, como por exemplo, falando ao telefone, você está utilizando basicamente um único canal, claro que você trabalha com imagem, a imagem da pessoa e tudo mais, mas você está basicamente trabalhando de uma forma intraneurosensorial, primordialmente um canal sensorial, né? Ele fala também na hierarquia de experiências, ou seja, a informação, segundo ele, segue esse caminho aqui. Inicialmente você tem a sensação, né? O nível sensorial, ela vem inicialmente por um nível sensorial. Depois que você tem a condição de receber a informação ao nível sensorial, você tem que conseguir atentar à informação, você tem que prestar atenção na informação. Depois você vai perceber, depois você vai memorizar, simbolizar e conceitualizar. Isso aqui é uma hierarquia de um nível mais elementar a um nível mais complexo em termos de funcionamento cerebral. Tá? Então ele diz assim que às vezes você tem, quando você pega uma tarefa, você exige um nível aqui da criança. Quando a gente faz aquelas tarefas, para que ela diga se os sonzinhos são iguais ou diferentes, né? Então você faz para ela pá, pá, tá, tá, né? Ou bola, 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 bota. Você está fazendo basicamente uma atividade do quê? Que está exigindo dela o quê? Este nível de hierarquia de experiência. Então o que o Michael Buss dizia? Que com isso aqui a gente pode entender um pouquinho melhor aonde estão os níveis de dificuldade da criança. Quando você dá uma tarefa mais complexa, por exemplo, que exige um nível conceitual, ela tem dificuldade, né? Então ele tinha um interesse em compreender, e ele começou esse trabalho tentando compreender justamente a psicologia do deficiente auditivo. Ele queria saber como é que o deficiente auditivo recebia a informação, já que o canal sensorial auditivo dele, né, estava bloqueado, né? Então ele perguntava como que a informação percorre esses níveis se você tem já o canal sensorial aqui bloqueado, porque ele dizia assim, para você chegar a informação, chegar nesse nível, ele tem que passar por todos esses outros aqui, né? E veja uma coisa interessante, né, que a teoria dele vem depois, mais tarde, a ser discutida no sentido de que esses níveis não acontecem isoladamente. Quem é que diz isso? É o próprio Vygotsky, né? Então isso aqui tudo está intermediado pela linguagem. Isso aqui tudo se amplia através da linguagem, né? E também ele vai considerar o seguinte, um aspecto muito importante numa tarefa que você vai propor a uma criança, né? Você tem que observar se a tarefa é verbal ou não verbal. Muitos testes são organizados nesse sentido aqui, né? Se ela é verbal ou não verbal, se ela é social ou não social, né? Então a gente tem, por exemplo, testes de inteligência como Raven, que é um teste absolutamente não social. Não tem nenhuma figura ali que tenha significado. São traços, são pontos, são figuras geométricas. Esses testes são considerados testes transculturais. Por quê? Porque ele não incorpora nenhum elemento, nenhum conceito, nenhum valor da cultura, né? Então, às vezes a criança não te dá uma resposta num determinado teste, porque a resposta exige um conhecimento, algum conhecimento que esteja ligado à cultura. Então, isso para quem vai avaliar tem que estar muito preparado nesse sentido, de conhecer todos esses aspectos aqui de uma tarefa que você está propondo, principalmente quem vai trabalhar com tarefas mais estruturadas, né? Se você tem uma tarefa verbal, não verbal, né? Se você tem, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade motora, né? E que tem também uma dificuldade de linguagem, tá? Então, nós temos, quando nós vamos selecionar, por exemplo, um material para avaliação de inteligência, você precisa avaliar através de um instrumento formal, né? Então, o profissional tem que pensar nisso. Então, que teste que não existe linguagem, ou seja, que teste que é não verbal, né? E que não exige o quê? Resposta de execução. Então, a primeira coisa que a gente teria que eliminar seria o VISC, porque ele exige que a criança monte quebra-cabeça, monte cubos, e exige que a criança responda oralmente, né? Então, alguém me perguntou do Columbia. Quem foi que me perguntou do Columbia? Ela não está aqui agora. Então, nós temos o Columbia, que é um teste. Você que me perguntou. Está ali. Está escondidinho. Então, o Columbia é um teste que é não verbal, né? E a resposta dele não é uma resposta verbal, né? Porque justamente ele exige apenas resposta. A criança vê uma lâmina,
com várias figuras e ela tem que apontar aquela figura que não combina dentro do contexto ali das figuras, né? Então o teste é não verbal e exige apenas uma resposta de apontar da criança. Ela não tem que fazer nada, ela não tem que montar nada, ela não tem que executar nenhuma coisa, né? Então quando você vai avaliar, o Michael Buster Johnson, eles estavam muito preocupados que muitas vezes você avaliava errado, não porque a criança não sabia, mas você não soube propor a tarefa de uma maneira correta para ela. Então veja, é realmente para avaliar a nossa parte, né? Você conseguir detectar bem que tipo de tarefa você vai propor àquela criança. Para que a gente não chegue, principalmente se você vai trabalhar num contexto mais de tarefas formais, informais, que você vai propor tarefas à criança, é muito importante que você saiba que tipo de tarefa propor, para que ela não fique prejudicada, não em função da dificuldade dela, mas da tarefa que você está propondo para ela. Então esse é um recurso que vocês têm aí no material de vocês, né? No material do livro da análise de tarefa, que é... Então, deixa eu só fazer aqui uma brincadeira rápida, só para vocês. Então, por exemplo, se uma criança vai fazer uma tarefa como essa, nós poderíamos nos perguntar, essa tarefa, você vai dar a ordem para ela, né? Desconsideramos agora que a ordem foi verbal, ela está fazendo a tarefa. Então, ela tem que riscar aqui os que são semelhantes, né? É uma tarefa verbal ou não verbal? Não verbal. É social ou não social? Não social. Que canal sensorial ela está utilizando aqui? Visual. Que tipo de resposta ela vai ter que dar? Depende, né? Você pode pedir para ela, ou para que ela risque, ou para que ela aponte, ou para que ela pinte. Você tem que pensar em tudo isso. Esse será o tipo de resposta dela. Se ela tem uma dificuldade para dar uma resposta motora, você pode pedir apenas para que ela aponte para você. Ou você pode pedir para que ela pinte, ou para que ela faça um X. Você pode pedir uma resposta que a gente chama uma resposta visomotora, onde ela tem que fazer um X, ela tem que riscar de alguma maneira. Ou apenas para ela montar. Tem alguns testes. Qual seria a diferença dessa para essa aqui? Peraí. Na hierarquia de experiências lá, qual seria o nível mais requisitado nessa tarefa? Percepção. Exatamente. Né? Então veja, isso aqui pode até ser mediado pelo nível de linguagem, ou seja, ela já conhece um quadrado, ela vai procurar o quadrado e tal. Mas o nível que vai exigir mais dela aqui será o nível de percepção. Né? Então aqui, por exemplo, para que ela identifique o igual. Então o que estaria diferente dessa lâmina aqui para essa? Social. Essa lâmina é social, enquanto essa aqui é não social. O resto seria praticamente a mesma coisa. Né? Não verbal, porém social, exige um nível perceptual, né? Uma tarefa basicamente visual, né? E o tipo de resposta você vai escolher, se você vai só um X ou apontar, né? Ok? Perguntas, gente, dúvidas? Agora é estudar, né? Ela acho que não vai ter. Não tem que botar uma Vamos depois. Quando o cara trabalha com ele, Vou colocar. Tem que ter reforço, que ele entenda. Não sei meu certo depois. Será É 82. Pois é, eu não sei como. procura se não pode. Tem, consegue, né? Eu não. 80 mil é bom de correr. Aí que vai. Não desse Não.
o nome do bairro é AU mesmo. É a U. Ah, não, não, eu tenho É 04. Nossa, tá ficando registrado. Não precisa registrar. Então tá bom. Você já percebeu que tá bom? Jesus, meu amor. Eu já tô começando a ficar daquele jeito cansadinho assim. A voz, né? Ai, que bom, obrigada. Vamos lá, né? Vocês trouxeram a apostila? Sim. Eu trouxe, já mostrei para outro grupo esse livrinho. Alguém de vocês conhece? Esse livro é gostoso para até trabalhar no ensino regular, de quinto, oitava, segundo grau, porque ele trata da deficiência de uma criança, deficiente, da agonia dos pais. Sempre haverá um amanhã, Giselda Laporta Nicoleles. Você conhece? Não conheço. Ai, mas é tão gostoso. Mas tem gente que conhece. Editora Moderna. É bem baratinho. Sabe esses livrinhos que eles... Foi R$5 talvez. Ele trata de aquela fichinha de leitura que eles usam, né? Então eu acho assim, nos municípios pequenos, e que vocês possam fazer um bom contato com as escolas da comunidade, e queiram levar conscientização para essa meninada, para esses pequenininhos. A leitura é gostosa, envolve, conta da história de uma menininha que nasce, conta da beleza dela, do desenvolvimento dela, e depois começa a frustração da família, porque ela para, não desenvolve mais, e eles não sabem o que fazer. O conflito dessa família quando eles veem que não dá mais para ela ficar no ensino regular, e que já é o momento que ela vai precisar de uma educação mais especializada, e que a agonia do pai e da mãe, muito interessante que o livro ele trata diferente, o pai tomando conta da situação, sabe? Uma coisa que não é comum, né? Normalmente é a mãe que toma conta. E o que eu acho interessante dele para nós, enquanto profissionais, enquanto pais, é gostoso para perceber até esse trabalho da aceitação da deficiência, né? Desses conflitos, porque aí aparece aqui todos os conflitos dos pais. Eu tô agoniado porque eu não sei o que eu vou fazer agora que ela tá mocinha, ela se apaixonou pelo irmão, pelo amigo do irmão, e aí aquele conflito da família, perceber que o amigo, né, o medo dessa relação, e os pais começam a isolá-la. Então trata, e o que eu gosto em relação aos profissionais é que de repente aparece na vida desse pai uma pessoa, ele descreve no livro que é uma mocinha, que ele estava tão agoniado com aquilo que ele fica, mas como que é uma mocinha assim tão, né, uma profissional tão novinha, pode dar conta disso, que ele se encontra com essa profissional, encontra o profissional mesmo dentro de uma escola, e ela envolve essa família e apoia, e dá suporte, e a gente percebe daí todas as angústias da família passam a ser divididas com essa pessoa de referência. E eu fico assim, me perguntando se realmente os pais eles encontram nas nossas escolas pelo menos uma pessoa que faça o papel que essa pessoa fez aqui de referência, que deu suporte para as decisões, que permitiu, né, que essa caminhada na relação desses pais com essa menina ficasse tão mais tranquila, baixasse aquela ansiedade, aquele desespero, aqueles medos todos, e que ficasse uma relação tranquila, gostosa, eles acompanhando o desenvolvimento dessa meninada. Então é gostoso em função disso, né? Giselda Laporta Nicoleles. É para trabalhar com pais mesmo e com crianças, né? É bem gostosinho. Ele trata depois das questões sexuais e depois dos medos. O que vai acontecer? Editora Moderna. O que vai acontecer com ele depois que eu morrer? Onde vai ficar? Aí a situação do trabalho também trata. E agora o que vai fazer? Vai trabalhar, não vai trabalhar? Aonde vai ficar? Parece, sabe? São questões bem pertinentes assim, que a gente vive no dia a dia da escola, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e
e coisas mais elementares ficam, né? Nós vamos ter que conversar um pouquinho, vamos ver se conseguimos conversar um pouquinho sobre o trabalho com pais, né? Vamos começar hoje falando sobre os indicadores de qualidade na educação especial. Isso está no material de vocês, na página, parece que 104, eu vi no grupo, 104, no volume 2. Aí vocês não vão precisar... Isso, é isso mesmo, 104. Então, o que são esses indicadores de qualidade? Eu vejo que é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre esses indicadores, não só para avaliar a qualidade dos trabalhos que vocês vêm participando, né, dos programas que vocês já estão atuando, como também dos locais onde vocês irão agora, gente. Porque eu não estou conseguindo mais agora vê-los assim, ó. A Emília na PAI, só na sua PAI lá, né, Emília? Que você conta com tanta veemência, com tanto amor do seu trabalho lá. Eu já não consigo ver mais só lá. Eu já estou conseguindo, pensando que você vai estar em quantos locais e com tantas outras pessoas trazendo e falando. E aí, para avaliar, reavaliar os programas existentes, vocês precisam ter indicadores, né? Então, além de submeter à instituição, a nós mesmos, à instituição, aonde a gente atua, os programas novos que vocês estarão aí envolvidos. E eu espero mesmo que vocês cheguem lá revitalizados para isso, né? Que passe esse cansaço, mas que não passe a vontade de vocês chegarem lá e pensarem de que vocês têm um compromisso agora que não é mais só um compromisso profissional, mas que também soma esse compromisso profissional, um compromisso social. Porque eu estou esperando que o seu Paulo, com todo o soninho dele... que tá duro, né? Não, é que morreu um grande amigo nosso da nossa pai. Não acredito. Foi um homem que fez tudo, a esposa dele, dedicação exclusiva, e acabou de falecer e a gente recebeu a notícia. Nem elas sabiam, o doutor Paulo Neves. Mas a gente... vai à luta, que ele com certeza começou... Em São Paulo. Então, desculpe pelo não sono. Não é fácil, as coisas não são fáceis de lidar, né? Lidar com a morte não é fácil. Puxa vida, eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha que eu separei hoje uma coisa pra nós trabalharmos aqui no final, hein? E fala justamente disso. Ai, que bom. Vamos trabalhar juntos depois. Não, agora vamos ver se eu vou dar conta, porque já me emocionei aqui. Bom... tava falando nos indicadores, tava falando do ânimo de vocês, que vocês vão voltar para lá, né? E que eu penso assim já, vocês chamando pessoas de outras cidades, incomodando esses ditos desses prefeitos, secretários, dizendo, olha, eu agora não sou mais só eu, Paulo, mas sou eu, Paulo, representando os 500 mil alunos, 500 mil deficientes que estão sem escola e que tem um aparato legal e que, portanto, vamos lá, né? Eu já estou vendo vocês assim. E também nos programas. Olha, eu já vi que os programas precisam ser questionados de uma série de questões, mesmo que eu percebi que não, as coisas não vão bem. Na educação precoce precisa isso. No funcionamento administrativo, a questão da relação precisa ser vista em todos os âmbitos, para que seja possível, né? E isso tudo vai precisar de indicativos para mostrar para vocês o quando é necessário, quando não é necessário. Esses indicativos podem ser utilizados através desses indicadores de qualidade. Por isso eu quis trazer para vocês, foi colocado no material, fiz questão de trazer também para que vocês pudessem acompanhar aqui. Quem trouxe esse material, indicadores de qualidade, para nós? Foi também o Forte, tá? Ele diz lá, chega de avaliar e de desculpar em função, né, desculpar as falhas em cima da questão do aluno. Porque o processo não dá certo, porque o aluno é deficiente disso, porque a família não sei o quê, porque o aluno não sei o quê. Chega, vamos descentralizar isso? A culpa é do aluno? Se é que se pode falar isso, culpa. Mas a gente usa aí bem isso mesmo, culpa. A culpa é do aluno, ele não tem, ele não faz, a família não isso. Não. A questão está onde? A questão está no processo. O que é que nós estamos deixando de fazer, ou o que nós estamos fazendo de forma capenga, para que as coisas não saiam desse momento, para que as coisas não tenham qualidade. Então, por isso tem esse nome, indicadores de qualidade. É para que veja mesmo a situação enquanto processo.
Então ali diz, né, que o Forrest proferiu uma palestra, e isso aqui é a síntese da palestra que ele proferiu em 90. E diz que, para garantir o funcionamento do programa educacional para as especiais, ele lançou esses indicativos, e eles são, quais são eles? Primeiro, muitos deles nós já falamos aqui, mas nós temos que relembrar. Ainda agora eu vivenciei uma situação que eu vou tentar trazer o exemplo para vocês para cá também. Então, primeiro, o número de alunos para cada professor é analisado. Nós já vimos isso. O número de alunos no programa também é analisado. Nós já vimos isso. E nós detectamos que o maior problema das atividades profissionalizantes não poderem serem vistas de forma vinculadas às leis trabalhistas se dá pela quantidade de alunos que nós temos nos programas profissionalizantes. Porque se nós tivéssemos 5, 10, talvez nós tivéssemos mais estrutura para poder, né, Marta? Você mudou de lugar hoje? Para poder, eu vi, para poder reger essas atividades de uma forma mais adequada. Porque um programa inchado, um programa com 10 é diferente do programa por 100. E aí a gente, inchado, não consegue fazer com que ele fique de uma forma mais adequada. Então, quer dizer, me parece que os programas de iniciação profissional, de oficinas pedagógicas nem tanto, mas as oficinas protegidas, não pode ser muito grande. E esse muito grande me parece que não pode ser mais do que 20 pessoas, não. Me parece que nós estamos errando aí. Parece que encontramos uma hipótese, né? Que pode ser por aí. 20 por oficina? Não, acho que por programa, hein? Porque se você tiver 20 trabalhando, eu vejo assim. Legal. Melhor 20 trabalhando com toda a estrutura de trabalho, naquela perspectiva de trabalho que nós vimos, do que 100 numa perspectiva do quê? Né? Que não tem um nome, nem definição de nome não tem do que seja isso. Depois, esse programa tem qualidade, por quê? Porque a proposta curricular está adequada e, se possível, é individualizada. É o que eles precisam. E ainda mais, ele precisa. Por quê? O professor está continuamente diagnosticando novas atividades acadêmicas. Ele está de olhos abertos para perceber o que esse aluno está precisando. E ele está com ouvidos abertos para perceber o que essa família está contando. Então, consequentemente, ele está diagnosticando. Como é que está lá na minha escola? Eu aplico isso aqui no final do ano na escola, todos os anos. Dá maior rebuliço. E aí o pior é que o rebuliço às vezes cai em mim. Pois é, Ângela. Mas quem colocou mais criança na minha sala foi você, né? Eles dizem. E é bom porque a gente reavalia o processo todo, né? E aí se submete a isso tudo, essa avaliação toda aí. Então veja lá. O programa tem qualidade porque o professor está fazendo isso, está diagnosticando o tempo todo o que é bom, o que precisa. Por quê? A metodologia instrucional é pluralista. É analisado o que é melhor para cada criança naquele determinado momento. Porque os planos são previamente elaborados e organizados. Não se faz as coisas largadas. Aquilo não é depósito, não. Não é um depósito de criança. Está sendo analisado, está sendo visto. Está sendo escutado a demanda dessa família. Essa família colocou essa criança por quê na escola? Essa escola tem função social para essa família? Ou é a creche, ou é o supermercado, ou é o restaurante, ou é o hospital, ou é o que, afinal de contas, o que é? Porque muito da função social da escola se perdeu. E se perdeu por nossa culpa mesmo. Porque nós começamos a absorver as questões sociais e querer dar conta das questões sociais. E o verdadeiro papel, a gente fala, o professor perdeu o seu papel. Não foi o professor, não, que perdeu o seu papel. Ele também perdeu. Mas, prioritariamente, a escola se perdeu. A escola não é mais o agente de transformação social. De repente, está acontecendo o contrário. As transformações estão acontecendo por aí. E a escola, de vez em quando, olha lá o que aconteceu lá. Traz para dentro o conteúdo. Está acontecendo uma inversão, né? Ao invés de vir de dentro da escola para fora, está vindo de fora da comunidade para dentro da escola. E isso se dá por quê? Porque a gente tem que dar conta, enquanto escola, de
do remédio que não tem no postinho de saúde, da roupa que as crianças estão não sei o quê, dá uma visão super assistencialista. Eu não vou dizer para vocês que em determinados momentos a gente até precisa fazer determinadas coisas dessas, mas para a família a gente tem que deixar muito claro qual é o papel da escola. Sabe? É aquela família que de repente não aparece nunca na escola, é que isso é o mais comum. E que nós não tomamos providência. E que para eles é muito cômodo. Que bom, foi para a escola. A escola para quê? Para que eu possa ir trabalhar. Não. A escola para quê? Para assessorar a educação do meu filho. Né? Então muda. Ah, mas o que eu faço? Bom, você se mostre importante. Como eu vou me mostrar importante? Bom, você venha na escola, pai, para conhecer a escola do seu filho e para construir junto conosco a escola do seu filho. Ah, não vem. Bom, então, se você não vem para saber o que é a escola do seu filho, então o seu filho não pode estar nessa escola. Né? Eu utilizo assim. Eu até sou meio autoritária aí, mas eu acho essa forma. Ou vem para que a gente possa trabalhar a função social da escola, né? O papel que a escola vai desempenhar para essa criança e para essa família, para que a família tenha expectativas positivas para o desenvolvimento dessa criança, que facilitarão, né, o trabalho e que possibilitarão o trabalho, porque família que não tem expectativa em relação à escola é diretamente proporcional ao aluno que não tem expectativa em relação à escola. Eu antigamente era mais permissivo, mas agora eu cheguei à conclusão de que eu estou errada. É melhor ser mais a gente nessas coisas, porque a gente já está mais coerente com a criança. Sim. E por quê? Não adianta você investir em algo para a criança que não é respeitado, porque isso é desrespeitar a escola, desrespeitar o lugar. A criança ama a escola e o pai desrespeita a escola. Respeitar a criança. Sim. É o seu lugar de aprender. Eu penso assim, a gente tem que ter ouvidos clínicos para escutar isso. A mãe chega e diz que quer mais um período para a criança. Por que você quer mais um período para a criança? Porque eu vou trabalhar e eu não tenho com quem deixar meu filho. Não. Agora, a mãe diz, puxa, seria tão bom que ele viesse mais um pouco para a escola, né? Se ele viesse mais um pouco, sabe o que ia acontecer? Eu acho que aquilo ia dar, você não acha? Eu não estou sabendo fazer sozinha. Quem sabe vocês podem me ajudar? Quem sabe? Olha, ouvidos clínicos. Aí eu quero que o meu filho estude no período da tarde. Mas por quê? Como é gostoso perguntar esse porquê, né? Eu estou viciada até. Mas por quê no período da tarde? Não, é porque ele dorme até mais tarde e daí fica mais fácil que ele venha de tarde. E fica mais fácil que ele venha de tarde porque ele vai lhe incomodar menos, porque ele estará dormindo bastante de manhã, vindo de tarde da escola e... Quer dizer, essas coisas têm que ser ouvidas, né? Não, ele até pode vir de tarde, mas... Perceber. Por que perceber tudo isso? Ah, porque eu tenho que abrir uma guerra armada com a família? Não é isso. Não é guerra armada com a família. É o quê? É construir com essa família a verdadeira imagem de que você quer que a tua escola tenha. O significado do que é essa instituição aí, escola. Escola é isso. Percebe? E se você deixa passar, você está perdendo esses elementos. Você está denegrindo a imagem da escola para essa família e, consequentemente, para essa criança. Porque longe de nós pensamentos que essa mãe não fale, essa criança está sentindo tudo isso, né? Onde é que eu parei? Então eu dizia que os planos são previamente elaborados e organizados com objetivos definidos e funcionais. Puxa, que bom! Essa escola tem qualidade. As atividades, elas são diversificadas. Preparam para o futuro e mostram ser necessárias ao aluno. Ele vai passar por diferentes momentos e por diferentes profissionais dentro da escola. Isso é positivo? Por que é positivo? Porque essa criança, nós somos rotineiras, nós vimos isso. Nós somos resistentes à mudança e nós temos... E a pessoa portadora de necessidades especiais,
na área de deficiência mental, vocês viram com a Miriam, ela tem um quesito que é uma dificuldade de adaptação no social, é um indicativo. Todos têm, para que sejam deficientes mentais, que responder aqueles 3 indicativos que vocês trabalharam com a Miriam. Um deles é esse, dificuldade na adaptação social, na relação, nesse contato com a relação. Muito bem, se eu quero que a escola faça com que a criança experiencie habilidades e se aproprie de atitudes para poder melhor conviver no social, eu tenho que promover isso dentro da escola. Ele vai conhecer e vai ter que entender como é que a Emília trabalha com ele, o que a Emília quer dele, como é que a Emília organiza, que cada um de nós organiza a sua sala de forma diferente. Cada um de nós estabelece uma relação de forma diferente, apresenta uma linguagem, uma expressão, uma comunicação de forma diferente. E se adaptar a isso é importantíssimo. E a escola tem que começar com isso. Começar com essa situação de você não terá sempre a mesma pessoa, você não terá sempre estará sempre no mesmo espaço, você não usará sempre o mesmo material. Vida é isso, vida é mudança e nós temos que proporcionar isso a ele. Não que eu sou professora de história, eu sou professora de artes e posso trabalhar melhor a artes. Também, porque a professora de artes vai estar especializada, mas principalmente porque ele terá que se adaptar a diferentes pessoas e a trocar de ambientes. Isso é muito positivo para as crianças. Vocês concordam com isso? Além do mais, e além do que, a professora vai ter um momento para se organizar. Também é positivo por isso. Porque ela tem um momento para planejar, ela tem um momento para se organizar. Né? É o momento que ela pode trocar com a coordenação, é o momento que ela pode procurar a psicóloga, é o momento que ela pode conversar com a fono. Né? Bom, criam-se centros de atividades para que... As atividades são diversificadas, nós já vimos. Depois, criam-se centros de atividades para que o aluno participe de outros ambientes. Que é o que eu falei agora para vocês, né? O tempo... Vamos voltar? Vai chover, né? Pronto? Vamos lá. O tempo é analisado e deve ser suficiente para trabalhar e reforçar novos conceitos que são revistos continuamente. Então, essa escola está pensando na questão do tempo para essas crianças, na diversidade que é esse tempo para essas crianças. Você fecha? Vamos para esse item agora aqui, ó. A escola tem preocupação. Então, preocupação e adequação dos recursos físicos, humanos e materiais. O envolvimento de todos os sentidos nas atividades. Ela está envolvendo a criança em diferentes atividades e com todos os sentidos nas atividades. Me parece que levanta um aspecto indicativo positivo. Não é aquela criança que fica sentada simplesmente com determinada coisa, ou que fica... Sabe aquele rotineiro sem fim? Né? Mas que tem alternativas diferentes e que explora esse todo, né, com suas diferenças, com as suas possibilidades. A avaliação do aluno e do processo acontece constantemente nessa escola. E eles anotam mudanças significativas, eles organizam o tal do conselho de classe, onde todos trocam, registram essas mudanças. Puxa, essa escola tem qualidade, ela está vendo a criança passo a passo, né? Que mais? Eu já estou vendo vocês avaliando as escolas aí. Olha, nessa escola se pratica as atividades diárias básicas constantemente. Para quê? Para que ele tenha sempre uma boa conduta social. Para que ele tenha respeito com o seu corpo, consigo mesmo e com os outros. Que gostoso! Nessa escola há orientação aos pais para assistir e reforçar o que a escola está trabalhando. Puxa, olha isso quer dizer o quê? A escola está integrada com essa família. Eles estão caminhando juntos para que essa criança desenvolva. Como é que é a escola?
que está funcionando bem, que tem qualidade. As áreas delas são limpas, agradáveis, bem mantidas, respeitadas por todos os alunos. Tá? Foi desenvolvido ali um sentimento de casa, de respeito, de harmonia. E a gente percebe isso quando chega numa escola, hein? Quando a gente chega na escola e percebe as crianças bem, as crianças calmas, que a gente se sente acolhida, né? É agradável. Isso é de imediato, se percebe. E quando a escola é fechada, a porta está fechada, a fulana não atende, o outro não recebe, ou aquele que recebe manda a gente esperar e esquece da gente, e aí você ouve grito, e daí você... a gente já percebe que alguma coisa ali não está bem, né? Não é tranquilo. Na sala de aula, como é que é a sala de aula? O ambiente de aprendizagem promove crescimento educacional. Está funcionando enquanto escola, está promovendo enquanto escola, né? E desenvolvimento de autoconceitos positivos, de comportamentos... Como é que é isso aí? A aprendizagem promove crescimento educacional e desenvolvimento de autoconceito, mas os comportamentos inadequados devem ser corrigidos de forma justa e contínua. Constantemente, assim, sabe aquela história de que, eu não sei, acho que eu falei pra vocês, agora não me lembro mais se foi aqui ou se foi de lá. Eu tava com a minha cabeça em ordem, porque funcionava assim, eu vim conversar com vocês. Então eu sabia, né? Aqui eu não falei ainda, lógico. Aí eu ia pra lá conversar com eles, bom. Agora lá eu já falei tudo. Ou, quando eu pensei agora aqui eu não falei ainda. Agora eu já não sei mais, a Miriam quis mudar a ordem das coisas. E eu tô resistente a essa mudança. Ainda bem que acabou. Saiu da rotina. Essa dona Miriam que quebrou essa rotina danada. Vamos lá. O espaço e os materiais, eles são organizados facilitando o uso e acesso. E sobre aqui temos que abrir, hein? Porque olha aqui, a escola às vezes é rica em materiais. Ou se não é rica, pelo menos tem materiais. E esses materiais ficam guardados a 7 chaves. E como a professora precisa de carimbos, não está no armário, está fechado. De brinquedos, está na sala da fulana. Então os materiais, as pessoas não têm acesso aos materiais, não têm acesso às chaves, né? Não funciona. Então, nessa escola, as pessoas vivenciam de forma tranquila o acesso a todo esse material. Na sala de aula, o ideal, muitos deles, é ter na sala. Na sala de aula tem materiais, é fácil o acesso. Materiais imprescindíveis estão na sala. Hoje, nós tínhamos em cada sala, mais ou menos, os materiais do nível de cada sala estavam na própria sala. Acontece que daí, às vezes, o próprio professor daquela sala não usava e o outro também não podia emprestar. O que fizemos agora na minha escola? Fizemos uma sala só para materiais. Desde o planilógrafo, a biblioteca, tudo no mesmo espaço. Cheio de prateleiras e ali está todo o material. Cada professor tem a responsabilidade de ir buscar e de ir devolver. Isso quer dizer o quê? Que está funcionando dessa forma, com qualidade? Sim, né? A facilidade no acesso. Se perder a responsabilidade do professor. Houve revisão do processo, né? Sim. Exatamente, bem lembrado. Eles se autoavaliaram, modificaram, né? Se colocaram para o erro, né? Permitindo a mudança. É bem isso aí. O professor demonstra interesse e presta atenção em cada aluno. Cada um é um. Eu acho ótimo isso. Presta atenção no aluno. Parece uma coisa assim, né? Mas é tão necessária e tão simples. Ele presta atenção em cada aluno. O aluno. Como é que é? Essa escola tem qualidade, sabe por quê? Porque nessa escola, o aluno, ele termina o curso que ele tem condições. E se não é o curso, se ele terminou aquele programa ali que tem condições, a escola não tem para onde encaminhar, a escola está preocupada em organizar um novo momento para esse aluno. Porque ele está se pensando sempre nisso.
E ele vai, não é aquele aluno que fica 10 anos no mesmo nível, no mesmo programa, não. É porque é um indicativo de que as coisas não vão bem. Essa escola é boa, sabe? Porque com o aluno faz atividades em todas as áreas. É cognitivo, é afetivo, é motor, está pensando na arte, na música, está pensando em todos os aspectos de desenvolvimento dessa criança. E ele está exercitando todas essas áreas. Puxa, que escola boa. Ela tem qualidade. É uma escola boa porque o aluno demonstra competência vocacional. Para uma pessoa demonstrar competência vocacional, é porque ele foi trabalhado desde lá no início, gradativamente, os aspectos que ele tinha habilidade. Então, se ele tem habilidade para a comunicação, tem facilidade de comunicação e de manter contato com as pessoas, isso foi observado e foi desenvolvido até que ele apresente competência vocacional. Quer dizer, ele vai poder trabalhar com aquilo. Ele chegou a esse nível de competência vocacional. Ele poderá ser um telefonista na escola no começo, e depois o telefonista em outro local. Ou ele poderá ser o recepcionista na escola, né? E está apresentando essa competência. Puxa, que escola boa! Vocês estão sentindo a intenção desses indicadores? É um programa de qualidade, por quê? Porque o aluno dali está buscando sempre a profissionalização. Está com olhos para isso. E olhos para isso é o quê? Eu disse tanto para vocês, já acho que um monte de vezes a mesma frase, né? Porque é uma escola que está fazendo algo hoje, porque vai ser importante para ele amanhã. É uma escola onde a gente percebe as atitudes das pessoas. Como é que são as atitudes lá? O autoconceito é positivo. O professor tem um autoconceito positivo. O aluno tem um autoconceito positivo. A direção tem um autoconceito positivo. Todos estão bem, né? Porque as atitudes com os outros é positiva. A relação do diretor com o coordenador, do coordenador com os professores, dos professores e os técnicos, dos técnicos e da direção, e de todos com os alunos, eles têm uma relação positiva. Puxa, mas então o programa tem qualidade, né? Porque as relações vão bem. E para as relações irem bem, quer dizer que está sendo trabalhadas as relações. Porque relação só vai bem quando é trabalhada. Porque estão se pensando nos deveres, nos direitos, que se organizaram para isso, né? Então, as atitudes com os outros, ela é positiva dentro dessa escola. As atitudes, os bons hábitos de trabalho e de estudo estão presentes. A gente observa bons hábitos nos alunos, nos professores. Porque as habilidades sociais são efetivas. Tudo aquilo que está sendo trabalhado, visto, orientado, está se efetivando. Quer dizer o quê? Está fazendo com que essa pessoa funcione dessa forma no social, né? Ele incorporou essas habilidades. Está incorporado. Então é sinal de que foi um trabalho de qualidade. Sentiram os indicadores de qualidade? Quando vocês chegarem para avaliar os programas, vocês vão ter que estar com todos esses quesitos aqui, ó, né? Guardadinho. E eu já fechei a minha escola. Não! Não, a minha não. Ô doido, se for para vocês desanimarem, então eu é que vou guardar tudo isso aqui e sumo. Eu já vi os defeitos da minha. Chegar lá, vou tomar providência. Mas são alguns defeitos, não é tudo não, professor. Tem muita coisa boa. Isso é verdade. Cada realidade é uma realidade. Não se assistencialismo. angustiem com isso, vão construindo isso também. Não adianta agora você chegar lá e dizer assim, ó, lá no indicador de qualidade, diz que aqui todo mundo tem que ter um relacionamento positivo. Então, prestem atenção. Ninguém mais aqui vai chegar na escola e não cumprimentar o outro. Ninguém vai. Né? Isso vai ter que ser construído devagarinho. Aí também só tem um defeito, a diretora é linda. Tem que ser construído devagarinho. Olha, eu vi que está funcionando tudo errado. Nós vamos montar um regimento interno. E calma, vamos devagar. Vamos construindo, passo a passo, né? Sabe?
A gente tem que tentar fazer com que a escola funcione de uma forma democrática. Eu estava dizendo o seguinte, que a escola tem que tentar funcionar de uma forma democrática. Democracia, na democracia, como é que funciona a democracia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não de uma forma autoritária, onde eu chego e eu dito e eles têm que fazer. Porque daí nós só estamos saindo de um momento de reprodução para entrar no outro momento de reprodução. Mas aí não dá para fazer faz de conta. Eu faço de conta que eu sou democrática. Mas na verdade eu sou Hitler. Não dá, isso não dá. Vou fazer de conta que ensina e o governo faz de conta que me faz. E aí a gente faz de conta que é feliz também. Ai, se desse, né? Mas não é assim. E depois eu penso assim, a escola também não pode ser permissiva. Eu acho que o pior tipo, eu juro pra vocês que eu penso bem isso. É melhor você ser autoritário do que você ser permissivo. Porque ser permissivo é uma perversão enorme, né? Tanto faz como tanto fez, né? Não, né? Então vamos tentar ser democráticos. Para ser democráticos, a gente tem que fazer isso. Conversar com todos, ouvir a opinião de todos e construir juntos. E saindo do grupo, sair o melhor possível. Quando é construído pelo grupo, sai o melhor possível daquele grupo, porque está vivendo, está apropriando-se dos diferentes momentos de todos, somando, né, construindo e saindo o resultado. Não sei, eu penso que é o mais adequado, né? De uma maneira que eu achei assim, para trazer o pai para dentro da escola, depois do tempo preparatório, sobre o meu filho na sala entrar para o aluno, os pais vieram, sentaram no chão, fizeram aviãozinho, soltaram avião nesse pátio. Cada um queria saber qual era o avião, o pai que sabia mais. Quando foi saindo, aí foi que nós fomos começar a trabalhar com o ar do avião. Quando foi saindo, o pai olhou para mim e disse: professor, quando for ensinar pipa, me chame novamente. Inclusive, aí, no meu planejamento era pipoca, o pena. Eu modifiquei tudo para botar a pipa. E mais olha, esses pais, com isso, eles foram para a escola, fizeram pipa com os meninos. Olha, e com isso, ele dá opinião, tudo que eu conseguia, eles sempre tem um, né? Eu não posso, eu trouxe aqui meu filho mais velho para fazer a pipa, cuidado, cedo. E tem reunião, tem isso, às vezes não podia ir, tinha que entender, mas trazia um representante. Olha, meu filho, eu não pude ficar, não sabe? Eu que não posso, você sabe que eu essa reunião, mas trouxe um filho mais velho. Olha esse pode. Isso é o máximo de integração, né? Eu vivi uma experiência esse ano, nós fomos trabalhar com as crianças brincadeiras, e nós percebemos que as crianças não sabem brincar. Então, se a criança chegar na escola sem saber brincar, eu pensar, meu Deus, essas mães não estão brincando com essas crianças. Mas elas devem ter brincado. Será que elas brincaram? Será que elas não brincaram? Então eu mandei uma perguntinha para elas em casa. Eu sempre mando bilhetes para elas, né? Eu me comunico bastante com as mães. Aí eu mandei um bilhetinho assim. E às vezes, normalmente os pedidos são pedidos, são orientações, ou são, né, convocações, essas coisas. Dessa vez eu mandei um bilhete diferente. Mamãe do fulano. Eu pus mamãe aí, tracinho e o nome da criança. Mamãe do fulano. Do que você mais gostava de brincar quando era pequenininha? Aí eu pus hipótese 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E elas escreveram que gostavam de brincar de pular corda, gostavam de brincar de amarelinha, gostavam de brincar de casinha, gostavam de brincar de escolinha, gostavam de brincar. Apareceram as brincadeiras que elas mais gostavam. E eu querendo que essa meninada aprendesse a brincar na hora do recreio, principalmente porque olha, a hora do recreio lá era corre e brincar nada. Não sabiam brincar, né? Punha o brinquedo, punha uma bola, não tal de um chutar, mas era canela de uma, outra bola do outro, grito, é um horror, é uma coisa assim, estava nesse nível das brincadeiras na hora do recreio. Aí eu fiz um levantamento das brincadeiras que as mães mandaram. Eu falei, eu vou convidar as mães agora para virem na escola brincar dessas brincadeiras, mostrar para as crianças essas brincadeiras. E elas vão brincar, mostrar para as crianças do que gostavam de brincar e ensinar as crianças a brincar essas brincadeiras nessa interação. Então, mandei um bilhetinho para elas que no sábado eu queria muito que elas viessem brincar na escola. E justifiquei por que disso, né? E convidei que viesse. E disse assim, que nós teríamos um momento especial e que viesse com a criança. E aí eu oportunizei dentro da escola diferentes momentos daqueles que elas falaram lá. Então, a brincadeira da escolinha, e aí as professoras, né?
muitas delas já ficaram sentadinhas como alunos. A mãe chegava e elas já estavam sabendo o que era da escolinha, ou então até perguntavam, né? E lá ficaram, ó, tal na mãe e tal, e para ela brincar de escolinha. A outra gostava de brincar de amarelinha, então foi feita a amarelinha. A outra gostava de pular corda. Então elas foram se integrando entre elas e brincando junto com as crianças. Então daqui a pouco eu via a mãe, mas assim e tal, e brincando, uma brincadeira, outra brincadeira. O que aconteceu com isso? Primeiro, as crianças puderam... Bom, uma experiência incrível de integração entre as mães e as crianças e entre elas mesmas, né? E entre elas e a escola. Porque rouba aquele tabu, professora, ou não sei o quê. É aquela coisa daquele medo, aquele, né? Um ressentimento que existe entre escola e família, né? Depois, as consequências disso, o que a gente observou no dia a dia do funcionamento da escola. As crianças, na segunda-feira seguinte, elas chegaram na escola e o que elas fizeram, gente? Elas foram buscar as brincadeiras que as mães brincaram com elas. Foram brincar de amarelinha, foram brincar de pular. Cadê a corda? Foram brincar de pular corda, foram brincar de passa-anel, foram brincar. As mães brincaram de esconde-esconde. Coisa mais bonitinha, sabe? E eu não sei, algumas pessoas, né, algumas crianças, algumas até contaram, de que as crianças passaram para os irmãos de casa, que as mães chegaram a brincar com eles em casa. Quer dizer, isso é a mesma coisa que você fez lá, é promover interação, promover relação, trazer para dentro, convidar, né? E organizar essa relação com papéis, lugares de clima, como fica gostoso, né? Então pensem lá, a gente tem que inventar moda, né? Tem os bilhetes que manda para tudo do computador? Não, nem sempre. É tudo do computador. Ai, eu me divirta, não aguento mais. Deixa a Nenê cegar a bola, né? Ai, é verdade. Tá Estou muito feliz. Se agarra, luta, projeto, busca. Nós já temos um computador, mas os meus bilhetes, Emília, a maioria das vezes vão manuscritos, sabia? Eu gosto de escrever para as mães com a minha letra e assinar o meu nome. Então, mesmo que vá aquele no impresso, eu vou lá e ponho o meu nome. Mas eu gosto de pegar o caderninho de recados deles e pôr, assim, escrever, né? E sempre chamá-las pelo nome. E os pais também, né, chamar pelo... esqueci de contar isso. E depois os pais vieram queixar. Não todos, porque a maioria que vem é mãe mesmo, né, na escola. Os pais vieram queixar quando é que eles poderiam chegar na escola para brincar. Porque eles também sabiam brincar. Mas não tinha amor, né? Aí quando chegou na época do Dia dos Pais, aí tinha que ter um motivo, né? Porque achava um motivo chamado Dia dos Pais, nós colocamos à disposição deles assim. O filho tinha que trazer um martelo para a escola. Gente, foi um drama isso. Porque o meu maior medo era que eles pegassem o martelo e dessem um no outro, né? Que tem psicótico no meio, às vezes é perigoso. Então nós colocamos a madeira e eles montaram brinquedos com as crianças com aquela madeira. Eu fui nessas coisas de resto de madeira, né? E peguei tabuinhos de diferentes tamanhos e tal. Então cada um montou um brinquedo para o filho na escola, junto com o filho. Também foi uma experiência super gostosa. Mas eles não ficaram satisfeitos, eles queriam era brincar com os filhos. Então eu provavelmente vai ter que ver alguma coisa nesse sentido, né? A gente faz jogos com eles, eles fazem futebol integrado, pais e filhos. No Dia dos Pais, né? Participa. Marta, lá no Rio eles fazem um trabalho interessante com os irmãos, não fazem? A gente fazia, mas na parte do interior também parava. Agora, aqui estava muito bem, parece que não faz. Eles fazem, eu sei que tem um trabalho sistematizado no estado do Rio, onde se trabalha a dificuldade dos irmãos de deficientes. Porque eles vão se tornando tão carentes, porque o privilégio e até a escola. Pois a escola do meu irmão promove a minha escola, né? Porque a escola regular às vezes está tão mais parada e acomodada que a escola especial, né? Eles têm ciúme da escola do irmão deficiente. Teve uma questão no trabalho com pais e irmãos, federação para pais e irmãos. Eles falam que nós temos a nossa federação, a gente sai e passeia, né? E o pai e o irmão adolescente, muitas vezes, é um nível bem carente, não tem oportunidade agora de ir. Então eles apresentaram esse trabalho lá, mas não. É bem interessante. Essa situação do lazer é tão importante. Olha, nós falamos tantas coisas aqui, nós nem pensamos no lazer, hein?
E o lazer é importantíssimo. Em Curitiba, já está formando, tem um grupo na clínica que eu trabalhava, lá no Centrais, não sei se você conhece, perto do McDonald's lá do Cabral. Eu conheço esse cara. A proposta Você é essa. trabalhava com a Mônica? Tem uma Jaqueline, que é pedagoga que ficou, ela montou um grupo de assistência, no fazer trabalho com os irmãos. Mas ainda no começo. Bom, gente, eu queria ver com vocês, na página 105, também acho que é uma coisa tão simplesinha, mas que também não pode ser esquecida. Os diferentes momentos da sala de aula, os diferentes momentos, o professor não pode esquecer e passar por alguns momentos importantes do dia, né? Um dia, eu dei o nome assim, um dia na classe especial ou na escola especial. Vamos ver como é que ficou lá. Para que o professor atinja seus objetivos, é necessário que ele tenha esquematizado passos para o encaminhamento de sua aula. Então ele tem organizado mentalmente, né, como é que vai funcionar o dia da sua aula. Como sugestão, enumeramos alguns momentos importantes para um dia na sala de aula. Primeiro, vejam como vocês percebem isso e vamos levantar uma discussão depois, tá? Se for necessário. O professor tem seu plano organizado, ele vai chegar com o plano organizado e os materiais que ele vai utilizar já vão estar separados. Segundo, o professor vai receber seus alunos. Esse momento de entrada, ele é determinante. Vocês já tiveram a oportunidade de serem recebidos? Eu vou colocar a situação, ó. Você bate na casa da pessoa, a pessoa abre a porta, ela diz: oi, tudo bem? Ah, você veio hoje aqui em casa. A vontade é, ó, sair correndo. E a diferença que é quando você bate, a pessoa: mãe, nossa, que saudade, que bom. Eu traduzo a mesma coisa, gente, para a sala de aula. Mas não é verdade? Não é verdade. A criança chega, o professor diz: já chegou. Ele não diz, ele tenta, né? Já chegou. Oi, vamos entrando. Tá melhorzinho hoje. Ah, não. Esse momento marca o dia, né? Que a vontade é de ir embora. Agora, chegou, né? Tá atrasadinho, né, fulano? Essa disposição, esse convite, esse recebimento. E pode também ser feito assim, né? O acolhimento positivo. Logo que eles chegam, vai com todos no horário dele. Recebe todos em conjunto, com todos os requisitos. Sim. Aí faz uma música, uma brincadeira em conjunto. Depois a gente sai para as casas com as músicas. Isso. Também é possível, né? À tarde é gostoso assim. De manhã é que já é mais complicado, né? Bom, para vocês não é, para vocês mais de cima não é, para nós lá de baixo já é. Porque de manhã cedo é tão frio e tão escuro. Gente, é noite. Então o que acontece? A criançada fica lá fora. Então eles vão chegando e eles vão entrando, né? Aí vem cada região diferente, né? Hora do calendário. Vamos lá. Depois é a hora de situar essa criança no tempo e no espaço, tá? Então você vai oportunizar da forma que você quiser. É o calendário, é a noção do tempo. Mas vai situar essa criança no tempo e no espaço. Que dia é? O dia da semana. O que veio antes, o que vem depois. Como é que vai ser amanhã. Tá. Acabou a tua fita? Queimou a tua lâmpada? Não. Mal contado. Deu. Nossa, agora... Depois, a hora da novidade. É importante que eles troquem aqui, porque senão... Vai a aula inteira. Vou mesmo. Olha, gente, se vocês não oportunizarem que as crianças conversem entre elas, depois elas vão querer ficar contando. E outra coisa rica da hora da novidade é porque vai aparecendo já assuntos que você vai poder aproveitar para trabalhar, né? Então, se puder fazer laço para trazer o conteúdo, a tal da questão, a tal do problema já pode ser encaixado ali mesmo.
né? Você já engata, a motivação já está inserida, intrínseco já, né? O professor também pode apresentar uma novidade, né? Se não tiver nada significativo, ele pode preparar uma atividade, alguma caixinha. Isso quando eu trabalhava no método montessoriano, eu usava muito. Colocar alguma coisa que seja trabalhada em termos de conteúdo dentro da caixinha e fazer passar para eles, eles ouvirem, tentar adivinhar aquelas coisas, colocarem a mão sem poder olhar. É super interessante. É super gostoso mesmo. Essa novidade pode ser também trazida de casa, né? Objetos que existiam. É tão gostoso. Onde tem jacaré, põe o jacaré dentro da caixinha. Depois nós temos o quê? Que outro momento. Início de atividade sistematizada. É o momento, o melhor momento para se trabalhar o conteúdo sistematizado. Fez a hora da novidade, agora eles estão descansados, eles já estão situados. Agora que você vai exigir o máximo que você quer da abstração dessa criança. Não é nem antes dessa conversinha e não é depois do recreio. É agora, é o melhor momento. É onde você vai apresentar o conteúdo novo. É onde você vai explorar o máximo que você quer dessa criança em termos do cognitivo. É aí. Depois, vem a hora da higiene. Pode ser aí, pode ser no final, né? Mas pensar no momento dos cuidados com o corpo. A hora do lanche. A hora livre. A criança precisa ter um momento, eu penso assim, no recreio, eu tenho questões com relação a recreio dirigido. Porque senão a criança, ela sempre está em situações onde um adulto está coordenando e ela não aprende a se organizar. Então eu penso que o recreio tem que deixar que elas promovam interações livres. Só um professor Mas tem que ficar alguém Cuidando. Não, Sim, eu penso que é muito adequado que seja assim mesmo. Depois, volta um relaxamento. Atividades de autoconhecimento nessa hora é ótimo, né? Vamos relaxar, vamos ouvir a respiração, vamos sentir o corpo. Ótimo aí. Depois, muito adequado o momento da leitura. Todo dia uma leitura? Ah, sim. O contar histórias não pode ser deixado. Eu penso que todo dia uma leitura. Ou na sala, ou na biblioteca, ou do material da pesquisa que foi feito. Pensar na leitura. Hã? No caso do moderador, quem é o professor? Sim, mas aqui sempre o professor. É, o professor vai conduzir uma leitura. Hora da leitura. Hora da leitura. Não. É a troca mesmo, é a leitura, né, que você faz com a criança. Depois, gente, a hora da atividade recreativa dirigida. Individualmente ou em grupo. Nessa atividade recreativa dirigida, você também vai trabalhar conteúdo. Mas aí, já exigindo da criança um outro momento de permanência de atenção. Porque ela claro que já está cansada, né? Então é ótimo para as atividades de grupo aqui. Esse é um momento propício para atividades de grupo. Depois, preparar para a saída. Aí eu dou sugestões ali, que as atividades podem ser demarcadas por música, que o horário de aulas, os horários de aulas especiais de educação física, os atendimentos tem que estar demarcados. Então mais ou menos isso seria uma sequência. Tá? Estão tudo meio cansados já, né? Pois eu tô vendo a carinha de vocês. Não pode. Vamos. Olha aqui, ó. Vamos tentar pensar um pouquinho também no trabalho com os pais. Por que é importante o trabalho com os pais? O que é importante que aconteça no trabalho com os pais? Que eles estabeleçam troca entre eles. Que eles desenvolvam aquilo que eu disse para vocês, que eu chamei de gestação mental, que é trabalhar mentalmente o lugar que ele está dando para o filho, o lugar do filho em casa. O mais importante é isso. Se a gente não conseguir que o pai se conscientize do seu filho, das dificuldades dele, mas que ele tem os direitos e espaços dele na casa, e que a mãe não se veja assim como aquela que tem que proteger aquilo que foi mal criado por ela, para ela ver. Né? Sim. Se a gente não conseguir isso, é uma dificuldade. Sim. Eu trouxe para vocês um textinho
da Sara Paim, é uma entrevista que saiu no Jornal da Tarde de São Paulo, no dia 3 de maio de 86. Já é antiguinho, né? Ela fala sobre a ignorância. E tem um momento aqui, eu não vou ler tudo, não vai dar pra gente trabalhar tudo, mas tem um momento que eu quero passar para vocês, para nós pensarmos, e o quanto isso deve ser trabalhado no grupo de pais, tá? Então diz assim, ó. Ele pergunta, quero ver como é que eu vou começar para que fique com sentido para vocês. Eu tomo barulho de água, vai alimentar pra garganta. Eu ler todo? Tá, eu posso ler, vamos lá. Eu vou aproveitar a luz. Então ela diz assim, ó. Uma pessoa fazendo entrevista. A senhora é uma pedagoga fascinada pela ignorância, né? Ela diz, sou. Ela gosta da ignorância. E veja que há muitas teorias que explicam porque o homem conhece. Mas é muito difícil explicar por que o homem ignora. E a estrutura da ignorância é mais complicada e mais essencial ao homem. Afinal, os animais também conhecem coisas, mas a ignorância é própria do homem. E é só do homem. Então a senhora acha a ignorância fascinante? Muito mais fascinante e desconhecida do que o conhecimento. Entre outras coisas, não há sequer uma epistemologia da ignorância. Nos livros que escrevi sobre a ignorância, procuro mostrar que ela está situada entre a estrutura cognitiva e a simbólica. Tento descrever as duas e mostrar o desconhecimento mútuo entre a estrutura da ignorância e a da não ignorância. Mas como é que todas essas suas ideias sobre a ignorância vão adequar-se ao seu trabalho como escolas com crianças? A primeira aproximação que tive com a ignorância se deu com meninos. Não com essa ignorância natural, histórica, mas com aquela ignorância patológica que não deixa certas crianças aprenderem. Olha bem, aquela ignorância patológica que não deixa certas crianças aprenderem. Toda função, a digestiva, a respiratória, etc., pode ser uma patologia. As crianças que não aprendem têm uma patologia da função da ignorância. Elas as usam mal, não usam a ignorância para a criação. Elas nem podem imaginar. Comecei a estudar os problemas da ignorância dessas crianças, a tentar entender os cenários, os cenários simbólicos, os dramas de suas vidas. Às vezes, é uma ou outra coisa. É uma dificuldade diante da matemática, por exemplo. Então é preciso se saber o que representa para esta pessoa a operação de calcular. Pensa, o que significa para essa criança a operação de calcular? Ele prefere ficar na ignorância. Vão sentindo. Não é necessário que haja um grande problema da aprendizagem, mas sim alguma coisa que a pessoa não consiga aprender, que lhe é difícil, insuperável. Tudo isso tem um objetivo simbólico. Pois bem, mas qual é o pré-requisito da ignorância e do conhecimento na criança? Há muitos. Mas é preciso dizer que desde que a criança nasce, já tem uma situação frente ao conhecimento. Afinal, até antes de nascer, isso existe no imaginário do pai. O pai sempre espera alguma coisa dela. E é mal esperar demais? Não. Uma criança de quem os pais não esperam nada, é um autista. Os pais têm que ter muita imaginação. Uma imaginação não rígida, flexível, que se adapta à realidade. Os pais têm que ter muita imaginação para que as crianças tenham muita imaginação. Eu vou repetir isso. Os pais têm que ter muita imaginação para que as crianças tenham muita imaginação. As crianças têm que se engaixar na imaginação do pai. E a mãe tem que olhar com muita atenção para que a criança olhe com atenção. Porque a criança olha para onde a mãe dirige o seu olhar. Vai dar um trabalho? Posso dar. Mas, ao mesmo tempo, a mãe tem que ter outros interesses. A mãe que é inteiramente fascinada pelo filho, impede o filho de crescer. Pense bem nisso.
A senhora diz, num dos seus ensaios, que doente é a criança que não teve um bom olhar dos pais? É aquele que não enganchou no olhar da mãe, mas também uma relação de dois no espelho não serve. E que tal voltarmos à questão da estrutura do conhecimento? Bom, daí, gente, eu acho que já não cabe mais. Ela vai falar sobre a estrutura do conhecimento. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? O que remete isso aqui? A nós pensarmos. Qual será o papel do trabalho de uma pessoa que vai fazer intervenções com a família, com a mãe e com esse pai? É uma responsabilidade grande, viu? Essa pessoa que vai trabalhar com essa família, gente, ela tem nas mãos a responsabilidade de possibilitar todo o trabalho que essa escola vem fazendo com essa criança. É ela. A pessoa que vai trabalhar com os pais, ela tem que ser escolhida a dedo. A dedo. Ela tem que ter um conhecimento da psicologia, das situações das relações, das construções das relações. Ela tem que ser uma pessoa, ao mesmo tempo diplomática, ao mesmo tempo firme. Ela tem que ser uma pessoa que tenha jogo de cintura e uma pessoa que cative e que envolva e que, sabe o quê? Conquiste a confiança dessa família. Sim. E dessa mãe e desse pai. Sem se envolver. É difícil se envolver, sabe? É difícil demais você não se envolver. É muito difícil. E esse trabalho, gente, ele é importantíssimo. E nós experimentamos na escola reuniões de pais, trabalhos com eles, mandamos para eles perguntinhas do que eles gostariam para conquistar, para que eles viessem. Gente, depois que eles começam a vir, eles não param mais de vir. Se o trabalho é bom, eles não param mais de vir. E outra coisa, os homens ficam inibidos de estarem junto com as mulheres. Homem tem ideia que escola é lugar de mulher. E isso é uma coisa cultural. E é por isso que os pais não vêm na escola. Então lá na escola o trabalho com o pai foi feito separado e foi feito com orientação de um homem, não de uma mulher. Tá? E é importantíssimo, né? Para que esse pai possa exercer a função de pai, o papel de pai, essa mãe, a de mãe, para que isso não se misture mais, que a pessoa é pai e mãe ao mesmo tempo e não sei mais o que. Eu não entendi essa parte, você falou que a orientação aos pais tem que ser um homem. Porque você não é a mesma pessoa que trabalha a família. Por causa do preconceito que existe, que o homem acha que escola é coisa de mulher. Geralmente os pais não assumem a responsabilidade de acompanhar o filho na escola, de reuniões, isso é trabalho de mãe. Então, daí são quando escola. É só quando tem dificuldade naquela escola que os pais não praticam, os pais masculinos, né? Isso, nós começamos. Sabe quem que foi para nós lá? O professor Flávio. Um dia eu cheguei para ele, professor Flávio, eu preciso, coitado. Eu preciso urgente de um homem que tenha jogo de cintura, que possa falar com os pais, de pai para pai. Ele sempre disse para mim, um programa de pais para pais. Isso é muito importante. E eu já fiz laço com ele. Professor Flávio, por favor, eu preciso de alguém que vai fazer esse trabalho. E ele, como pai, como homem, foi lá conversar com os pais. E aí eu pus no bilhete, a reunião hoje não pode entrar mulheres na reunião, eu pus. Só homens. Só podem ir pais. Olha, os pais foram. E curiosamente, vocês acreditam que algumas mães foram? Não, foi verdade. Deixa entrar. Eu só tô falando mal delas. Elas foram que pensou que eu falar mal delas, viu? Agora, como conduzir a reunião de pais? Gente, procurem livrinhos de história. Porque a história não é só criança que gosta de história, não, sabe? Não é? Então procurem livrinhos de história que levem a mensagem. Tem um momento desse e tem também um momento mais sistematizado. Levem médicos, levem pessoas para falar com os pais, atendam as curiosidades deles. Oi. É isso que eu estou fazendo. Olha, o que acontece é o seguinte, os nossos usuários, a renda familiar é baixa.
Aí, quer dizer, se você tem uma situação socioeconômica precária, você tem dificuldade das informações, o acesso às informações. Então, muitas vezes, o que acontece? A mãe chega, olha, o pai acha que a culpa da criança ter nascido assim é culpa minha. Então, essa mãe precisa ser trabalhada. Essa mãe, além do meu apoio, ela precisa do apoio de um outro profissional. O PC para cerebral que a gente pega, muitas vezes a mãe não sabe como dar a alimentação correta a ela. O DAO, às vezes, tem algum tipo de cardiopatia, algumas mães não têm conhecimento, é preciso trazer o cardiologista. Aí esse trabalho a gente faz a nível pedagógico, eu faço a nível pedagógico de trazer os profissionais para a instituição. Isso é ótimo. Para dar o esclarecimento necessário. É ótimo, sistematizar essa escola. Foi isso que eu coloquei para você ontem, quando você falou do papel da assistência social. Esse nível de parceria, esse nível de conscientização de esclarecimento que a gente tem que trazer para a instituição. Isso. Nós estamos aqui, Pedro, Muito positivo. com experiência de trabalho com pais, iniciando, né? Mas esse ano nós já promovemos um encontro só com os pais, crianças, filhos portadores de síndrome de Down. Então foi assim, foi um treinamento, um mini treinamento. Eles passaram o sábado todinho e o domingo pela manhã, e terminou com o almoço. Na hora final do almoço, nós vamos pegar os filhos dele, os deficientes, e favorecemos aquele encontro, aquele abraço, sabe? Depois que eles tinham visto toda a história da síndrome de Down, por médico, psicólogo, por fono, todos os técnicos. E como é um momento positivo, né? Aí foi lindo, lindo. Como eles gostam. E eles almoçaram. É. E agora, no dia 26, nós vamos ter o segundo encontro. O primeiro encontro em convênio com o SESC, de mães portadoras. Então, 250 mulheres em Petrolina. Mães portadoras de deficiência. Mães e filhos portadores de deficiência. De todas as deficiências, não só mental. Então, a média são 250. Aí vai ser uma manhã de estudo, de palestra, e termina com o almoço para as 250. Porque o nível lá também é bastante baixo, o nível econômico das famílias. Eu acho que já é um grande momento que até antecedeu esse, sem saber que nós iríamos partir para um plano desse de integração, porque nós envolvemos as escolas especiais, as associações de deficiência da cidade, todas estão envolvidas nesse grande encontro, que vai ser promovido no dia 26, no dia de domingo, pela manhã. E essa troca, como você é muito rica, né? Essas trocas são riquíssimas. Toda vez que a gente estimula a relação e troca, a gente só ganha, nunca perde, né? Vocês conhecem essa historinha? Então, vai dar tempo, porque vai uns 10 minutos para ler, ela não é muito, mas é uma historinha que dá. Olha, eu vou tentar passar para vocês como é que a gente pode trabalhar com as mães. Vejam como uma historinha dessas, o que pode aparecer no trabalho, tá? Então diz assim, a história de uma folha, tá? Uma fábula para todas as idades. É algo fácil. Então lá vamos nós. A primavera passou e o verão também. Era uma vez uma folha que crescera muito. A parte intermediária era larga e forte, as 5 pontas eram firmes e afiladas. Surgira na primavera como um pequeno broto num galho grande, perto do topo de uma árvore alta. A folha estava cercada por centenas de outras folhas, iguais a ela. Ou pelo menos assim parecia. Mas não demorou muito para que descobrisse que não havia 2 folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore. Alfredo era uma folha... me perdi. Era a folha mais próxima. Mário era a folha à sua direita. Clara, a linda folha por cima. Todos haviam crescido juntos. Aprenderam a dançar a brisa da primavera, a se esquentar indolentemente ao sol do verão e a se lavar na chuva fresca. Mas Daniel era o seu melhor amigo. Era a folha maior do galho e parecia que lá estava antes de qualquer outra. A folha achava que Daniel era também o mais sábio. Foi Daniel quem lhe contou que eram parte de uma árvore. Foi Daniel quem explicou que estavam crescendo num parque público. Foi Daniel quem revelou que a árvore tinha raízes fortes, escondidas na terra lá embaixo.
Foi Daniel quem falou dos passarinhos que vinham pousar no galho e cantar pela manhã. Foi Daniel quem contou sobre o sol, a lua, as estrelas, as estações. Fred adorava ser uma folha. Amava o seu galho, os amigos, o seu lugar bem alto lá no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que o esquentavam, a lua que o cobria, as sombras. O verão fora excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos eram agradáveis e as noites suaves eram serenas e povoadas por sonhos. Muitas pessoas foram ao parque naquele verão e sentavam sob as árvores. Daniel contou à folha que proporcionar sombra era um dos propósitos das árvores. O que é um propósito? Perguntou a folha. Uma razão para existir, respondeu Daniel. Tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para existir. Oferecer um lugar fresco onde as crianças possam brincar, abanar com as nossas folhas as pessoas que vêm fazer piqueniques, com suas toalhas quadriculadas, tudo isso são razões para existir. A folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em silêncio na relva fresca, não se mexiam, e quando conversavam, eram os sussurros sobre os tempos passados. As crianças também eram divertidas, embora, às vezes, abrissem buracos na casca da árvore ou nela esculpissem seus nomes. Mesmo assim, era divertido observar as crianças. Mas o verão da folha não demorou a passar e chegou ao fim numa noite de outubro. A folha nunca sentira tanto frio. Todas as folhas estremeceram com o frio. Ficaram todas cobertas por uma camada fina de branco que no instante se derreteu e deixou-as encharcadas de orvalho faiscando ao sol. Mais uma vez, foi Daniel quem explicou que haviam experimentado a primeira geada, o sinal de que era outono e que o inverno viria em breve. Quase que imediatamente toda a árvore, mais do que isso, todo o parque se transformou num esplendor de cores. Quase não restava qualquer folha verde. Alfredo se tornou de um amarelo intenso. Mário adquiriu um laranja brilhante. Clara virou de um vermelho ardente. Daniel estava púrpura. E a folha ficou vermelha, dourada e azul. Todos estavam lindos. A folha e seus amigos converteram a árvore num arco-íris. Por que ficamos com cores diferentes se estamos na mesma árvore? Perguntou a folha. Cada um de nós é diferente. Tivemos experiências diferentes. Recebemos o sol de maneira diferente. Projetamos a sombra de maneira diferente. Porque então não teríamos cores diferentes? Foi Daniel, como sempre, quem falou. E Daniel contou ainda que aquela estação maravilhosa se chamava outono. E um dia aconteceu uma coisa muito estranha. A mesma brisa que no passado os fazia dançar começou a empurrar, puxar suas asas, quase como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar antes de caírem suavemente ao solo. Todas as folhas ficaram assustadas. O que está acontecendo? Perguntaram umas às outras aos sussurros. É isso que acontece no outono, explicou Daniel. É o momento em que as folhas mudam de casa. Algumas pessoas chamam isso de morrer. E todos nós vamos morrer? Perguntou a folha. Vamos sim, respondeu Daniel. Tudo morre. Grande ou pequeno, fraco ou forte, tudo morre. Primeiro cumprimos a nossa missão. Experimentamos o sol, a lua, o vento e a chuva. Aprendemos a dançar, a rir e depois morremos. Eu não vou morrer, exclamou a folha com determinação. Você vai, Daniel? Vou sim, quando chegar o meu momento. E quando será isso? Ninguém sabe com certeza, respondeu Daniel. A folha notou que outras folhas continuaram a cair.
e pensou, deve ser o momento dela. E ela viu que algumas folhas reagiam ao vento, outras simplesmente se entregavam e caíam suavemente. Não demorou muito para que a árvore estivesse quase descida. Tenho medo de morrer, disse a folha para o Daniel. Não sei o que há lá embaixo. Todos temos medo do que não conhecemos. Isso é natural, disse Daniel para animá-la. Mas você não teve medo quando a primavera se transformou em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em outono. Eram mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação da morte? A árvore também morre? Perguntou a folha. Algum dia vai morrer. Mas há uma coisa que é mais forte do que a árvore. É a vida. Dura eternamente. E somos todos uma parte da vida. Para onde vamos quando morremos? Ninguém sabe com certeza. É o grande mistério. Voltaremos na primavera? Talvez não. Mas a vida voltará. Então qual é a razão para tudo isso? Insistiu a folha. Por que viemos para cá, se no fim teríamos que cair e morrer? Daniel respondeu de seu jeito calmo de sempre. Pelo sol e pela lua. Pelos tempos felizes que passamos juntos. Pela sombra. Vou chorar. Termina. Vamos lá. Por que eu sou assim? Às vezes eu fico me perguntando, ai que ódio que me dá. Você não grave isso, mocinho aí. Quando diz o que aquela mulher faz, vai ficar chorando. Então vamos lá. Por que a gente veio pra cá, ela? Né? Paramos aí. Aí diz assim, pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos velhinhos, pelas crianças, pelas cores no outono, pelas estações. Bom, isso não é razão suficiente. Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se foi e caiu a flutuar. Parecia sorrir quando caía. Adeus por enquanto, disse ele. E depois a folha ficou sozinha, a única que restava no seu galho. A primeira neve caiu na manhã seguinte. Era macia, branca e suave, mas era muito fria. Quase não houve sol naquele dia. E foi um dia muito curto. A folha se descobriu a perder a cor, a ficar cada vez mais frágil. Havia sempre frio e a neve pesava sobre ela. E quando amanheceu, veio o vento que arrancou a folha do seu galho. Não doeu. Ela sentiu que flutuava no ar, muito serena. E enquanto caía, ela viu a árvore inteira pela primeira vez. Não é possível, eu não tenho história. Como ela era forte, teve certeza de que a árvore viveria por muito tempo. Compreendeu que fora parte de sua vida. E isso deixou-a orgulhosa. A folha pousou no monte de neve. Estava macio, até mesmo aconchegante. Naquela nova posição, a folha estava mais confortável do que jamais sentira. Não sabia que a primavera se seguiria ao inverno, que a neve se derreteria e viraria água. Não sabia que a folha que fora seca e aparentemente inútil se juntaria com a água e serviria para tornar a árvore mais forte. E principalmente, não sabia que ali, na árvore e no solo, já havia planos para novas folhas na primavera. E nasce o começo. Gente, sabe por que eu trouxe esse livrinho para vocês? Não era para eu chorar aqui, não. Sabe por quê? Porque eu penso assim, este tipo de coisa leva a gente a pensar, olha, uma historinha dessas, leva a gente a pensar sobre tantas coisas. E o que dá para trabalhar? E é a mesma coisa, não cada vez uma história. Pega a história, a mesma história e explora e constrói. Isso aqui é vida.
né? E é uma forma de falar da vida que parece que gradativamente, é uma coisa que vai construindo gradativo dentro da pessoa. Ela consegue articular melhor, porque ela não se coloca de imediato naquele sofrimento. Porque as questões das mães, elas aparecem por causa desse sofrimento, por causa das suas defesas, por causa dos seus medos, por causa das suas culpas, por causa da sua história, por causa das suas frustrações, por causa das faltas que foram impostas. Não é isso? As questões delas vêm por isso. E a arrogância que aparece às vezes, a ignorância, a falta de cumplicidade, o não envolvimento, tudo isso você vê em nome da mesma coisa. E às vezes os valores vão se perdendo em nome disso também. Então propiciar esse tipo de momento com livros ricos como esse, como tem, né? É o ideal. Para que a gente possa chegar no momento a trabalhar aquilo com ela. Que se ela olhar, essa criança também poderá olhar. É um futuro. Então não deixe em nenhum momento, em nenhuma dos programas que nós vimos aí, que a gente fica fechado em programas e técnicas e tal. Não deixe em nenhum momento de propiciar para as pessoas relações humanas, gente. Porque essas relações é que vão construir. Sempre será assim. Tá? Pronto. Aí a gente... Agora nós vamos assistir o nosso filme, né? Depende, mas é que vai. Eu vou dar uma olhada como é que tá